Ok, pessoal, voltamos. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre Mandacaru, mas isso daqui a pouco, hein? A melhor pizzaria lá da feirinha, hein? Ali perto da feirinha, Mandacaru. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu estou aqui com a doutora Maíra. Ela veio conversar com a gente hoje sobre medicina no trabalho. O que é realmente a medicina no trabalho? Eu, por exemplo, tenho dúvidas. Eu estava aqui durante o intervalo conversando com ela sobre o que é a medicina do trabalho, que você encontra ali na Alcance. Ela vai explicar por que na Alcance e o que é a medicina do trabalho, doutora Maíra. Aliás, pode tirar a máscara pelo distanciamento. Né? Apesar de eu achar extremamente importante. Então, a medicina do trabalho... Só peço que você chegue um pouquinho mais no microfone. Você viu que tem álcool para tudo quanto é lado aqui, né? Sim, já a gente tem o maior cuidado aqui dentro. Distanciamento, eu fico sozinho aqui dentro do estúdio, ou com os convidados, né? Mas não vem ninguém da produção, todo mundo no segundo andar, né? Distante um dos outros 2 metros. Tem que ser assim, né? Sim. Então, a medicina do trabalho, ela é um braço, né? É uma especialidade da área médica, que o foco é realmente cuidar daqueles que muitas vezes não dão importância, que são os colaboradores de cada empresa, né? Às vezes é um colaborador, mas a gente tem que dar realmente o devido valor para o que ele está fazendo, qual é a função que ele vai exercer, quais são as precauções que ele tem que tomar. E a medicina do trabalho foi crescendo, foi ganhando espaço à medida que os acidentes ocupacionais foram acentuando ao longo do tempo, devido à falta de fiscalização, devido à falta de proteção. Então, até hoje, a gente tem dificuldade, algumas empresas, obras, né, assim, muito empreiteiro, a seguir certinho a utilização dos EPIs da forma correta, para evitar o acidente, porque ninguém pensa no acidente. Todo mundo acredita, não vai acontecer comigo, né? É verdade. E hoje a medicina do trabalho está muito mais respeitada, a gente tem legislação que nos respalda, a gente segue a ANR, né, que é uma norma regulamentadora que está sendo revista e alterada. E para você ser médico do trabalho, existe sim uma especialização, e hoje o CREMERGE, ele exige que você tenha o título do médico de medicina do trabalho para se intitular médico do trabalho, né? E aí você precisa ter o registro do RQE. E eu, assim, na verdade, a medicina do trabalho me trouxe uma visão da medicina que eu estava desestimulada. Então, eu atuava em pediatria, atuava em medicina de família, e eu já estava desestimulada, não sabia realmente se eu queria ser médica ainda, e veio a medicina do trabalho na minha vida para dar outra visão. E eu me apaixonei de ligar a legislação com a proteção, com o auxílio. Então, eu consigo ajudar em psiquiatria, em atendimento clínico, conversa. Então, o meu leque ampliou. E aí me deu um estímulo. E eu voltei a me apaixonar pela medicina. Perfeito. Então, as empresas hoje, o funcionário, ele tem que passar pelo médico do trabalho. Isso. É isso? Isso. Existem os exames ocupacionais, né? Admissional, periódico, demissional e o mudança de função, que, na verdade, hoje em dia até eles estão modificando a nomenclatura e descrevendo como mudança de risco ocupacional. Né? O que é isso? Então, eu sou técnico de enfermagem, trabalho no hospital, mas eu tenho o mesmo risco que o enfermeiro. Então, se eu terminei a faculdade, vou ser promovido a enfermeiro, eu não vou precisar fazer esse exame de mudança de função, porque eu tenho o mesmo risco. Mas se eu vou sair daquela assistência, que não existe aquele risco, e vou, digamos, atuar na recepção, que é outro risco, sim, aí sim eu vou precisar fazer o exame de mudança de função. O admissional é importante também eu reforçar aqui, que eles são exames pré-admissionais. Eles não são exames assim, contratei o colaborador, vou mandar ele lá para fazer o exame. Não. A orientação é que seja antes, para a gente informar se aquele colaborador ali está saudável para exercer aquela função, tá? E, às vezes, eu recebo muita dúvida, ligação, mas você deu inapto para esse colaborador.
sim, para essa função ele está inapto, né? Mas ele não está inválido. Ele pode trabalhar, sim, em um outro cenário. Não nesse que foi orientado, né? Que foi a função ali, a primeira função. Atenção, pessoal aí da Prefeitura, do SINDI-PMT, funcionários da Prefeitura. Daqui a pouco quem vai estar aqui conversando com a gente é a Kátia, presidente do SINDI-PMT. Maíra, a gente está vivendo aí um momento de muito estresse por causa do Covid, né? Já vamos fazer em março 1 ano, né? 1 ano de Covid. Eu queria falar sobre isso, sobre o estresse e que você colocasse nisso aí, diminui o estresse quem está trabalhando em casa, quem está no home office, diminui? Não. Na verdade, eu venho observando que o estresse aumentou, né? A gente tinha uma rotina de acordar, tomar banho, escovar o dente, enfim, e sair do nosso ambiente do lar, nosso conforto, nosso momento de desestresse para ir ao trabalho. Quando esse cenário ficou misturado, então eu não saio de casa para trabalhar, eu fico em casa, confunde a minha cabeça. E aí tem uma linha muito tênue de eu saber aonde é a minha casa, o meu lar, e onde é o meu trabalho. Então, assim, as empresas começaram a observar também, claro, é uma nova oportunidade, né, de trabalhar, uma nova modalidade, na verdade, de trabalho, que vem ganhando espaço, e acho que não vai sair, mas vai ter uma remodelação aí, mas que a gente tem que ter um cuidado e um carinho aí com os colaboradores. Inclusão, você falou colaboradores, existe o pessoal com deficiência física, né? Você também atua nisso aí? Isso, existe Isso é a inclusão? Isso, existe uma legislação que toda empresa acima de 100 funcionários, 100 colaboradores, de 100 a 200, a porcentagem vai de 2% a 5% da população daquela empresa. Sim. Né? Então, de 100 a 200 são 2% da população, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e a partir de 1.001, 5%. Tá? Então, a gente precisa incluir PCDs, né, que são os colaboradores com deficiência física, mental, múltipla, enfim. Só que qual é a dificuldade que a gente observa aqui, pelo menos na nossa realidade de Teresópolis? A qualificação, Hélio. Eu vou te falar de uma experiência própria, porque eu tenho autoridade de falar isso, que eu tenho um irmão PCD, mas a minha criação, eu sou a última filha, ele é o segundo, somos 4 na minha casa, e graças a Deus, assim, pela cabeça aberta que os meus pais tinham, eles nunca esconderam meu irmão. Então, pelo contrário, eles incentivaram, ele tinha toda e qualquer atividade ocupacional, psicológica, fono, enfim, e a gente estava inserido, nós éramos obrigados, era como uma parte da educação a gente estar inserido ali. Né? E isso só fez, primeiro, a gente olhar o outro diferente, se tem ou não deficiência, que todos nós temos alguma dificuldade, né? Cada um na sua, e olhar que quando eu estimulo, quando eu dou essa oportunidade de crescimento, de educação, eu transformo aquela criatura ali. Meu irmão, se você olha, se você conversa, você fala, o que ele tem? E ele tem um déficit cognitivo que hoje é muito pouco percebido. Então, assim, a dificuldade que a gente tem no mercado de inserção dos PCDs é a qualificação. E acaba que as funções que são liberadas para os PCDs são aquelas de menor remuneração, aquelas mais de trabalho braçal. E as empresas precisam que os PCDs eles são extremamente atentos. Então, é um ganho para a empresa muito grande. Então, eu digo, pessoal, quem tem filho com deficiência, que nasceu ou ainda está aí, não foi estimulado, estimulem, sabe? Isso é algo que vocês vão ver lá na frente, o ganho do filho de vocês. E muitas vezes foi vergonha para a família, né? Quem nascia com deficiência, quem tinha síndrome de Down ou falta de um membro, não podia sair de casa, era vergonha ter aquele membro ali na família. E, na verdade, não, é um ganho. Né? A gente não sabe por que veio, mas vem para agregar.
Eu acho isso é extremamente você vê, importante. em poucos minutos, como é que a gente falou de coisas importantes, né? É isso que a gente está se propondo aqui no programa. Vacinação, Covid no trabalho. Ih, meu Deus. Eu acho que é um tema bem amplo, dá para Sim, eu estou há um ano falando disso. Né? Nós estamos há um ano falando disso. É verdade. Né? Eu até, isso é tema para outros colegas também abordarem. A gente vem se atualizando, todo dia é uma notícia nova, mas o que a gente tenta reforçar bastante nos ambientes, né, de trabalho? Etiqueta de máscara, o distanciamento, mesmo com o distanciamento. Não tirar a máscara, higiene das mãos, se possível, o ambiente ser arejado com a ventilação externa, né? Se não for, que o ar-condicionado seja aquele que coloque para fora. Ter também o autocuidado. Poxa, se eu acordei com uma dorzinha na garganta, com uma febre, um sinal que seja, vou buscar ajuda. Tem o Pedrão, gente. Quem não tem nenhum tipo de plano de saúde ou não tem o cartão do bem, né? Tem o Pedrão aí que a nossa prefeitura está ganhando com os profissionais de saúde extremamente capacitados lá. Então, é bem legal a atenção que eles estão tendo com os colaboradores que eu recebo, né? Então, eu não tenho recebido queixa, mas o importante é a gente observar, né? Esse cuidado de observar e buscar ajuda. Perfeito. Você falou do cartão do bem, que todo mundo tem. Quem não tem, deveria ter, né? Verdade. E a Maíra é lá da Clínica Alcance, né, do Cartão do Bem, naturalmente, e é parceiro nosso aqui do programa. Gente, é uma facilidade incrível você ter um Cartão do Bem. É muito fácil, porque você paga aí uma consulta em torno de 200, 250 reais, lá na Alcance você vai pagar 80, 90, 100 reais, 120, varia, né? Varia de médico, de consulta para consulta, de especialidade para especialidade. Então, vale a pena ter o Cartão do Bem. Não vale, doutora? Com certeza. E um serviço de qualidade, que é o que a gente preza na clínica, né? Tem que ter acessibilidade para todo mundo. Um serviço me diz uma coisa, que não tem ninguém aqui nos ouvindo, né? A não ser o pessoal de casa, e do Facebook, do Instagram daqui a pouco, e mais tarde do YouTube, quando o programa for para o YouTube. Nossa, o pessoal da prefeitura, do sindicato da prefeitura, ele já tem convênio com vocês? Sim, sim. E o convênio que eles têm com a gente, com a clínica, é muito interessante, é bem legal. Então fica até uma abertura. Se não tivesse, você ia falar comigo, que a presidente está ali, e daqui a pouco ela vai estar aqui conversando com a gente já ia cobrar dela. Então, antes dela entrar, eu já sumo, né? Sim, porque já está querendo correr. Bom, doutora Maíra, muito obrigado pela sua participação. E em pouco tempo a gente falou de coisas importantes. Eu acho que a mais importante delas foi a inclusão. A gente debate muito isso aqui, a gente discute muito isso aqui, né? E eu acho que vem principalmente, tá, da família. Sim. A família que tem que olhar e falar assim, vou incluir meu filho na vida, a minha criança na vida. É isso? Isso. Doutora Inês Joaquina. Sim. Eu ouvi... Assiste a gente, deve estar vendo a gente. Então, eu tenho um carinho enorme por ela e ela fala uma coisa que eu achei sensacional a primeira vez que eu ouvi. Que nós pais precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É verdade. Né? Então, a gente tem que olhar diferente, olhar entre linhas, ouvir, escutar. Estamos cansados, estamos com tarefas inúmeras, mas dá para a gente olhar os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Né? Então, vamos falar disso outra vez? Ai, meu Deus, enfrentar a câmera de novo. Não, está na câmera. Vamos falar disso, de inclusão? Ser. Sim, com certeza. Porque é extremamente importante. A gente conhece casos aqui em Teresópolis de exclusão. Sim. Eu, pelo menos, conheço. Exatamente. Maus tratos, enfim. Exatamente. Tá? Eu conheço um local aqui em Teresópolis. O projeto Crescendo. Você conhece o projeto Crescendo? Sim. Acho que aquilo ali é um exemplo. Maravilhoso. Ali é um exemplo, realmente, do que a gente pode ser um pouquinho. Exatamente. Né? Vamos falar disso tudo. Muito obrigado, Maíra. Doutora Maíra, muito obrigado. Olha aqui, rapidamente, Mandacaru. Mandacaru, a nossa pizzaria, a sua pizzaria, lá no bairro do Alto. Mandacaru, perto da feirinha. Você chegou ali na feirinha, entrou à direita em direção ao Comari,
3 minutos, né? Menos que isso, 50 metros. Mandacaru, 17 até as 23 horas. Mandacaru. A gente volta já.